Oi, gente, tudo bem? Então vamos para a nossa aula 2, a parte 2 do nosso primeiro módulo. E como eu havia dito para vocês, né, ao final da primeira videoaula, eu disse que agora nessa próxima eu traria para vocês algumas informações mais detalhadas de como funcionaria o estágio. Então, a primeira pergunta que eu trago para vocês já sabem onde vocês farão estágio? Bem, então, se vocês ainda não sabem onde vão fazer o estágio, peço então que para vocês já irem pensando onde fazer. Mas não saiam correndo ainda, né, já iniciando as observações. Por quê? A gente tem alguns passos, né, a serem tomados antes de iniciar as observações. Existem alguns documentos que precisam ser arranjados, né, as autorizações que precisam ser arranjadas, para que vocês possam, então, se dirigir e entrar nas escolas oficialmente, certo? Bem, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: a gente vai elaborar uma listagem, né, onde vocês vão preencher o nome de vocês, que escola vocês vão fazer o estágio, quem vai ser o orientador de vocês, o professor responsável por vocês lá na escola, né, enfim. Então, essa listagem, ela precisa ser organizada. Aqui no FPEL, a gente precisa também oficializar, no sentido que a gente precisa de alguns documentos, né, que oficializam, né, o estágio, os contatos com as CREAs, né. Nas CREAs, vocês só podem entrar na escola quando tem uma carta de autorização, né. Essa carta de autorização, então, ela só é emitida depois que nós entregamos, né, nas CREAs essa lista, né, de quem vai para o nome de vocês e que escola vocês estarão, certo? E então a gente tem esses passos a serem tomados antes, né? Mas é importante então que já neste momento vocês já idealizem, já pensem, né, que escola vocês farão o estágio. É importante que vocês levem em consideração algumas coisas, e isso sim seria bom que vocês pudessem ir até escolas para tirar algumas dúvidas, né? Porque, em primeiro lugar, é importante que a gente já se estabeleça uma parceria agora para o estágio de uma escola que realmente vá fazer o estágio 2, 3 e o 4, né? Para não ter que estar mudando de escola depois, porque é um trabalho dobrado. Porque depois, se vocês mudarem de escola, vocês vão ter que fazer todo o trabalho de contextualização que é esse trabalho agora do estágio 1, porque essa disciplina de estágio 1 é uma disciplina de contextualização, certo? Então, se vocês mudarem, né, futuramente, né, nos próximos estágios de escola, vocês vão ter um trabalho a mais. Então, é importante que vocês pensem bem que escola será essa. Segundo ponto que vocês têm que observar, que tem que ser uma escola de ensino médio, certo? Salvo algumas exceções que serão discutidas caso a caso, numa excepcionalidade mesmo, né? Por que isso? Porque a disciplina de filosofia, ela é obrigatória no ensino médio. Embora a gente saiba que existe, né, essa disciplina no fundamental, toda a nossa formação e a forma como a gente pensa a disciplina, ela está voltada para o ensino médio, né? Então, nós solicitamos, então, que vocês façam estabeleçam uma parceria, então, com alguma escola de ensino médio, certo? E é importante também, um terceiro ponto, né, para ter em mente, que a escola ela só pode receber o estagiário. Tem algumas regras, né? As escolas têm algumas regras para receber os estagiários. E algumas dessas regras é o seguinte: o professor, né, que vai receber esse estagiário, professor da disciplina de filosofia, não pode ser contratado, né? Professores com contratos, né, que são aqueles contratos temporários. Muitas vezes esses contratos temporários eles se tornam, né, por muito tempo, mas enfim, o professor não pode ser contratado. O professor também não pode estar em estágio probatório,
certo? Então tem algumas regras, algumas coisas importantes, porque de repente vocês sabem, ó, em tal escola tem tem filosofia, então vai ser tranquilo, eu vou lá. Mas é importante que vocês também tirem essas dúvidas, né? Para vocês não ficarem perdendo muito tempo, né? Ver se o professor pode receber vocês, se vocês podem fazer o estágio. Então, isso vocês já podem ir fazendo agora, né? Indo na escola que vocês pensam em estagiar, né? Explicar que é o primeiro estágio, que é o estágio de observação, né? Que é um estágio apenas de observação, isso eu acho também bastante importante ficar claro, porque realmente não é papel do estágio 1 vocês entrarem em sala de aula, né? As observações de sala de aula também vocês vão fazer lá no estágio 2, né? Então, esse estágio agora vai ser um estágio que vocês vão observar todo o entorno da escola, o contexto da escola. Eu já volto nisso, já vou explicar melhor o que vocês vão observar. Mas não é um estágio onde vocês vão dar aula, certo? E então é importante assim que vocês já possam ir conversando nas escolas para ver se é possível, né, receber. Tem um outro detalhe: se aquela turma que vai receber o estagiário lá no futuro tiver mais de um, não pode ter mais de um estagiário, enfim. Mas claro, isso aí é muito cedo, porque o estágio de docência de vocês vão fazer no ano que vem, né? Não nesse ano, porque agora você tem estágio 1, no próximo semestre o estágio 2 e o estágio 3, que vai ser o estágio onde vocês vão realmente desempenhar a docência, né, que vocês vão estagiar em sala de aula, vai ser então no estágio 3, que vai ser no ano que vem. Mas tudo isso é importante, né, e sendo observado, assim, na escola. E eu sei que vocês, durante esse tempo, vocês vão ter um monte de dúvidas, muitas coisas, né, que vocês vão querer saber. Então, vocês podem utilizar aquele fórum, aquele primeiro fórum que está ali antes do módulo 1, para ir perguntando, né, o que vocês têm dúvidas, né, o que vocês querem saber que não está ainda suficientemente respondido. Algumas coisas vão ser respondidas agora no decorrer, e principalmente a fundamentação teórica, né, que vai ser mais forte a partir agora do módulo 2, que eu vou trazendo algumas discussões, né, para a gente ir consolidando, né, as bases, então, para o nosso estágio, para as nossas observações. Mas então, assim, podem ir pensando que escola vocês vão fazer, porque a gente tem também um prazo que não é muito longo. Né? Em abril, vocês têm que desenvolver as observações de vocês, que serão 5, tá? 5 observações de 4 horas, fechando as 20 horas, tá? Do estágio. Então, vocês podem fazer essas observações no mesmo turno, mas também seria muito interessante se vocês pudessem fazer essas observações em turnos distintos da escola, né? À tarde, à noite, porque é interessante a gente perceber o quanto uma escola ela não é sempre a mesma. A estrutura física é a mesma por turno da tarde, manhã, noite, certo? Mas em razão das peculiaridades de cada turno, a escola também tem um ritmo diferente. Então, também seria interessante que vocês fizessem observações em turnos diversos daqueles que vocês estão pensando em estagiar, certo? E então, como isso vai ser feito durante o mês de abril, porque acredito que agora no mês de março a gente ainda vai estar emperrados com as questões burocráticas necessárias, então as observações de vocês possivelmente vai ficar ali para a segunda quinzena de abril. Então, para não pegar ninguém de surpresa e para não haver nenhum tipo de correria, né, eu peço para vocês, então, que fiquem atentos às mensagens que nós vamos passando para vocês, que não deixem acumular as videoaulas e as tarefas e as leituras, para que vocês, né, quando chegarem no momento das observações, que vocês estejam bem calçados e bem subsidiados, né, para que realmente consigam aproveitar o máximo possível deste momento, certo? Bem, então, antes que vocês me perguntem, né, novamente, vocês só vão poder entrar nas escolas para efetivamente realizar as observações depois que a documentação toda estiver ok,
certo? Daqui a uns dias eu vou pedir para vocês os nomes das escolas e essa lista vai ser providenciada, certo? Então, a gente vai entrar em contato e vamos solicitar esses dados, né? Depois que nós tivermos a carta de aprovação da CREA, né, e a carta de apresentação de vocês, aí sim, aí vocês podem efetivamente, né, iniciar as observações. Bem, falando um pouco sobre a avaliação da disciplina, que eu acho também bastante importante a gente lembrar, é a questão do relatório, né, o relatório de estágio, que vocês devem ter visto ali na página inicial da disciplina, que vocês têm até o dia 29 de junho, se eu não me engano, né, para apresentar. E esse relatório final, nós pensamos também em fazer uma pré-entrega, né? Por quê? Para vocês terem a chance de ir qualificando, né? Para vocês terem a chance de ir melhorando, né, os textos de vocês, para não correr o risco de vocês entregarem apenas um relatório e depois aquele relatório, se não estiver suficientemente desenvolvido, vocês podem reprovar na disciplina. E que não é interessante para ninguém uma reprovação, principalmente numa disciplina de estágio, que é uma disciplina bastante trabalhosa e prática, enfim, né? Então, e para não atrasar também, né, o curso de vocês. Então, é importante que esse relatório tenha uma primeira versão avaliada. Então, nós pensamos assim, até o dia 5 de maio, vocês entregam uma primeira versão do relatório, né? Que eu vou disponibilizar depois para vocês, quais são os passos, o que tem que ter, enfim, né? E depois nós vamos avaliar, né, e dar um primeiro feedback para vocês desse relatório, né, e que depois vocês vão postar essa versão final lá no final do mês de junho, certo? Então, atentem para esses prazos. Outra coisa que eu quero deixar desde já bem claro assim, para vocês, não mandem jamais trabalhos avaliativos por mensagem ou por e-mail, seja para mim enquanto professora ou seja para as tutoras, certo? Eu sei que não é a primeira vez que vocês estão ouvindo isso, eu sei que isso deve ser algo recorrente nos ouvidos de vocês, né? Sei que vocês também devem evitar ao máximo, já devem ter por prática evitar esse tipo de situação, mas realmente é um problema que causa muitos transtornos e mal-entendidos depois. Certo? Então, assim, olha, não façam isso. Postem os trabalhos de vocês no local, no endereço certo ali, no Canvas, onde ele deve ser postado. Tá bem, gente? Deixa eu ver outra coisa que eu tinha anotado aqui para esclarecer com vocês. Bom, o que vocês vão fazer, que tipo de observação você deve estar se perguntando, né? Quem ainda nunca fez estágio, quem não conhece muito bem essa disciplina, que tipo de observação vocês vão fazer na escola, né? Para vocês também, a gente vai estudar um pouco melhor, eu vou trazer uns textos para vocês e a gente vai ter uma discussão boa a respeito de vários aspectos, né? Para ajudar a direcionar o olhar de vocês, né, para a escola. Por quê? Como eu disse para vocês na outra videoaula, muitas vezes o olhar que a gente, enquanto ex-aluno, né, temos da escola, é um outro olhar. E que esse olhar, ele precisa ser refinado, precisa ser melhorado, né? A gente precisa ter outras perspectivas para poder ter mais subsídios mesmo para desenvolver o nosso trabalho. Muitas vezes aquela visão que nós temos de aluno não é suficiente ou ela é muito parcial, né? E ela não dá conta, então, do que é realmente a tarefa, né, a ser desenvolvida, que é a prática docente. Bem, então, algumas coisas têm que ser observadas. Bom, primeiro, uma das coisas que eu já saliento desde já é a questão da sala de recursos. Porque hoje em dia, as pessoas com deficiências, os PNEs, né, eles são, têm um esforço muito grande de inclusão, né? E vocês também têm que saber se vocês terão alunos com algum tipo de deficiência, se vocês vão ter que
ter plano adaptado, né? Saber quem são os alunos de vocês e saber se existe uma sala de recurso na escola, né? Isso é importante, né? Outra coisa bastante importante que vocês vão ter que observar na escola é a questão quais são as ferramentas que estão à disposição para vocês, né? Físicas, né? Mas biblioteca, o material, ou as mídias que vocês podem utilizar, né? Porque parece um pouco óbvio assim que eu vou dizer, mas eu acho que, né, não custa. De repente a gente prepara uma aula muito legal, mas na escola não tem os equipamentos necessários, né? Então são todas as coisas assim importantes que a gente tem que observar, tem que saber, tem que ver, né? O corpo discente, né? Outra coisa importante em relação ao corpo discente é quais são as expectativas que se tem de ensino, quais são as expectativas que aquele corpo discente tem ali para o público, para os alunos que estão ali naquela escola, né? O que eles esperam do trabalho que eles mesmos estão desenvolvendo, quais são o que eles estão esperando do trabalho que eles desenvolvem. Então, essas expectativas e as possibilidades de aprendizagem são coisas bastante importantes, assim, da gente analisar, observar, né? Como é feita a organização pedagógica da escola, né? Quem são o professor de filosofia, ele é formado em filosofia, né? O projeto político-pedagógico da escola, o PPP da escola, o que fala, né, em termos gerais, qual é o objetivo da escola, qual é a sua visão de escola, o que pensa da disciplina de filosofia, né? Então, todas essas coisas são importantes que a gente vá observando, então, neste momento. E também, é claro, né, os aspectos socioeconômicos das pessoas que estão envolvidas ali, né? Bem, vocês quando fizeram a disciplina de teoria e prática pedagógica, vocês fizeram um plano de aula e ali naquele plano de aula, a primeira etapa do plano era a contextualização, certo? Bem, para a maioria dos alunos, esse momento de contextualização, para esse plano lá de TPP, ele era uma aula fictícia, não precisava ser uma escola, né? Podia ser uma escola fictícia, enfim, porque estavam aprendendo a fazer um plano de aula. Mas aquela etapa ali, que era a etapa da contextualização, né, que é exigido num plano, ela foi explicado para vocês que ela é importante porque vai dar a base para a aula, aquela que vocês imaginaram. Bom, pensem que agora o estágio 1 é essa etapa onde vocês vão realmente se dedicar para contextualizar, né, e para construir, né, passo a passo lá as outras etapas do trabalho de vocês, né? Eu lembro hoje de manhã, eu escutei a fala de uma professora nova na escola onde eu atuo, em que ela disse assim, bem, eu preciso me contextualizar, eu preciso tomar conhecimento da escola para saber exatamente como que eu vou atuar e como eu vou desenvolver meu trabalho aqui, né? E aí eu fiquei bem contente, assim, né? Claro, é uma professora bastante experiente, uma excelente professora, mas eu fiquei bastante contente de escutar aquilo, porque era justamente coisas que eu vinha me preparando para conversar e gravar essa aula hoje para vocês. E eu escutei essa fala justamente hoje de uma professora bastante antiga, que não é uma professora que está iniciando seus trabalhos agora. E ela foi bem incisiva, assim, conversando conosco ali na sala dos professores, dizendo, bom, estou começando agora aqui na nossa escola, mas eu preciso vir aqui num outro momento, porque eu preciso me contextualizar, eu preciso entender bem como é o funcionamento aqui da escola, para que eu possa, então, desenvolver o meu trabalho. Então, não pensem que isso é só uma etapa para quem é estudante. É algo que é extremamente importante para a nossa carreira e para desenvolver, então, o nosso trabalho, que é um trabalho docente, né? Envolvendo a aprendizagem. Tá bem, gente? Então, era isso que eu trouxe para vocês hoje. Aguardo, então, vocês se tiverem dúvidas. E a tarefa, então, que eu deixei agora, né, no nosso módulo, é uma tarefa bem simples, né? Mas eu espero que todos vocês levem muito a sério e leiam bem, prestem bem atenção ali no PPP do nosso curso, tá bem? Obrigada, uma ótima semana para todos.